Divórcio não. Você sabe que a Bíblia nunca inventou o divórcio? A Bíblia administrou, a Bíblia tolerou, mas a Bíblia nunca inventou o divórcio. Bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o estudo da lição desta semana, Imagens do Casamento. Me permitam que nesta lição eu faça uma junção do tema da lição mais algumas informações acerca do casamento. Eu quero lhe sugerir para acessar a minha tese doutoral que trata do assunto adultério, divórcio e novo casamento e tem tudo a ver com a lição desta semana para que você possa ter uma informação mais ampla daquilo que o pastor vai tratar. Para você ter acesso à tese pastoral do pastor de forma gratuita e baixar em PDF, basta você escrever no Google Ivonei Regis Tese e você estará no site do Centro de Pesquisas Ellen White e poderá então baixar a tese e acompanhar e estudar um pouco mais aprofundadamente esse tema, que aliás foi o tema que eu mais estudei na minha vida. Então eu disse a princípio que divórcio não. A Bíblia nunca inventou nem instituiu o divórcio. Alguns teólogos, com base em Deuteronômio 24, versos 1 a 4, querem dizer que ali está a instituição do divórcio. Permita-me dizer para você que ali Moisés não está dizendo para que as pessoas façam carta de divórcio. Ele está apenas normatizando aquilo que é uma prática que já existia. Então ele dizia, olha, se a mulher deixar o seu marido e ela se casar com o outro e o outro também o desprezar, então ela não poderá voltar ao seu marido. Neste caso, o que a Bíblia está ensinando é uma proteção à mulher. Se o homem fizesse uma carta de divórcio, e shalak, a expressão hebraica, e a mandasse embora, e outro homem se casasse com ela, aquele que a despediu nunca mais poderia recebê-la de volta. Então, a Bíblia não instituiu o divórcio, mas a Bíblia administrou esse assunto conforme a situação em que acontecia lá em Israel, na dureza do coração daquelas pessoas, conforme Jesus falou, tanto no tempo de Moisés, quanto também no tempo de Jesus. A lição dessa semana, então, é Imagens do Casamento. O verso para memorizar, escreva bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, verso 9. O autor coloca uma frase aqui na introdução da lição que eu concordo com ela plenamente, onde diz: o relacionamento mais íntimo que existe é o casamento. Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. Então, com base nesse texto, eu gostaria de focar, e inclusive está no estudo de domingo, né, uma só carne. Eu gostaria de focar com você na palavra dabak, né, unir. Então, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. A palavra dabak, que aparece aí para unidade, também aparece em Jó, capítulo 41, verso 17, onde diz: umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Então aqui está falando das escamas do Leviatã, mas estou usando esse texto de Jó 41 para demonstrar que quando Deus instituiu o casamento, ele não estava prevendo o divórcio. Quando Deus falou para que o homem deixasse seu pai e sua mãe e se unisse à sua mulher, ele fez isso no sentido de que houvesse sempre a unidade entre homem e mulher, que o casamento fosse imutável. No conceito bíblico, o casamento é algo monogâmico, heterossexual e vitalício. Então você encontra na lição de domingo a expressão que está em São Mateus 19, verso 7. Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Veja, Jesus corrige essa expressão usada pelos fariseus naquele embate acerca do divórcio. Jesus, aliás, vamos entender uma coisa. O divórcio no contexto bíblico, no contexto do Antigo e do Novo Testamento, é diferente do que se tem noção de divórcio nos dias de hoje. Você pensa em divórcio como o casal indo ao cartório para desfazer, ou às barras do tribunal. Nos tempos bíblicos,
Divórcio era algo que apenas o homem podia fazer. Aí você vai estudar a palavra divórcio, o repúdio, né? Que tem que ver com enviar a mulher, expulsar a mulher de casa. Era sempre o homem que despedia a mulher. Então, uma das palavras do Antigo Testamento, que é traduzido para divórcio ou repúdio no Novo Testamento, é garash. Garash é expulsar a mulher. Então, no contexto bíblico, vamos pensar duas coisas. Primeiro, o divórcio era feito pelo homem. Eu conheço uma história que eu li enquanto fazia a minha tese dos rabinos chegando até um casal e o homem expulsando a sua mulher de casa, e a mulher chorava copiosamente, implorando, né, pedindo de todo o seu coração que seu marido não a expulsasse. E os rabinos, para respeitarem o entendimento que eles tinham da lei, simplesmente se calaram. Primeira coisa, divórcio no Antigo Testamento era uma prioridade do homem que expulsava sua mulher quando encontrasse nela alguma coisa feia. Deuteronômio capítulo 24. O que é essa coisa feia? Então há muitas discussões, houve discussão um pouco tempo antes do tempo de Jesus, lá com Hilel e Shammai, dois rabinos, um interpretava que essa coisa feia que o homem encontrasse podia ser qualquer situação, até se o homem encontrasse uma mulher mais bonita, se ela estivesse falando em público, se ela mostrasse o seu braço, assim por diante, né? E uma escola já mais limitada, com Shammai, olhando mais para o aspecto do adultério. Nós temos, como eu disse para você, pensar alguns aspectos aí. Primeiro, então, o divórcio era o homem expulsar a sua mulher. Era ele que tinha essa atribuição. Segundo, e a lição vai tratar sobre isso, sobre a infidelidade, adultério. Adultério, no entendimento, nos tempos do Antigo Testamento, para os judeus, era sempre se um homem, no caso do masculino, se o homem se deitasse com a mulher casada. Por isso você tem a tolerância no contexto social da bigamia, da poligamia, de o homem ter concubinas e assim por diante. Então, mas para a mulher o contexto de adultério, de fornicação, né, era um contexto mais amplo. Mas para o homem ele apenas praticava adultério quando ele estivesse dormindo com uma mulher que fosse casada. Haja vista aquela história de São João capítulo 8, em que a mulher é trazida, teoricamente, para ser julgada e apedrejada. Veja que o homem não é trazido para o julgamento, certo? Então, quando a Bíblia diz, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, a dabaque é uma união que não deveria ser rompida. Mas Jesus, então, diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E aí eu quero ver com você essa ligação aqui, do casamento, no que tem que ver com a relação não somente de homem e mulher, no contexto humano, mas também da relação entre Deus e o seu povo. Na Bíblia, a relação de Deus com o povo de Israel é comparado ao casamento. Eu quero ler um texto com você que não está na lição, mas que vai mostrar a questão da infidelidade do povo de Israel. E você vai ver que aparece a questão da carta do divórcio aí, e nós temos que entender que no contexto bíblico, o divórcio ele é aceito para um novo casamento apenas no contexto da infidelidade conjugal. Isso está em São Mateus 19, verso 9. Aquele que deixar a sua mulher, não sendo por porneia, essa é a palavra grega que aparece aí, e casar com outra, comete adultério. Então, qualquer que deixar a sua mulher, a não ser por prostituição, a não ser por relações sexuais ilícitas, né? Aí estou dando agora a tradução para porneia, e se casar com outra comete adultério. Então, a única alternativa bíblica, a única oportunidade, a regra de exceção dada por Jesus para um novo casamento de alguém que está casado é se houver, então, a infidelidade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia admite também, em seus documentos, em seu manual, de que a pessoa pode se separar por dois outros motivos. Quando o incrédulo abandona o seu cônjuge, então isso está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, ou quando há violência doméstica, há risco de morte, então a Igreja Adventista admite também que seja passível de acontecer o divórcio, mas nesses dois casos a Igreja Adventista não admite um novo casamento. Quando o incrédulo deixa a sua esposa ou quando há violência
em casa. Pode haver divórcio, mas não pode haver novo casamento. Tá certo? Então, o texto que o pastor quer ler está em Jeremias capítulo 3, verso 8, onde diz assim: quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. E vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela se foi e se deu à prostituição. Vejam, então aqui, a relação de Deus com Israel. É claro que aqui fala Israel e Judá, está no contexto já depois de haver o desmembramento, né, a divisão de Israel entre as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, e as tribos do norte, então aquelas 10 tribos que por fim elas extinguiram, e muitos autores veem esta relação da carta de divórcio aqui com as 10 tribos do norte, o fato delas serem extintas depois da invasão assíria. Mas o pastor quer enfatizar com vocês aqui que a relação divina com seu povo é figurada também pelo casamento. E a infidelidade do povo de Deus, então, gerou então essa situação, no caso aqui do contexto das tribos do norte, a carta de divórcio. Tá certo? Então, aí você vai buscar uma aplicação, estudando a lição de segunda, a bela noiva, né? Então, fala aqui em Ezequiel capítulo 16, esse é o tema do estudo, e vai mostrar que Deus encontrou aquela menina ainda, cuidou dela, né? Aquela que estava no deserto, e depois ela se tornou bonita, casou-se, e por fim, pela sua beleza, e está em Ezequiel 16, verso 13, ela comete infidelidade, né? No verso 15 diz assim: mas você confiou em sua beleza e a sua fama, fez com que você se prostituísse, né? E você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Ezequiel 16, verso 15. Historicamente aqui, então, tem que ver com o povo de Israel, que abandona Deus e pratica a idolatria, se envolve com a prática religiosa das nações pagãs. E nesse capítulo 16 de Ezequiel, então você tem a comparação, a atitude de Israel, a sua fornicação, a sua prostituição com os egípcios, assírios, cananitas, e compara a Sodoma. Quer dizer, Deus está dizendo o seguinte: olha, você era uma menina e eu cuidei de você, você cresceu, ficou bonita, e agora você pratica aquilo que os cananitas praticavam. Então, você tem uma parte histórica aí, porque o povo de Israel, o povo judeu, num contexto ali de Jerusalém, emerge na terra de Canaã. Haviam os povos antigos que habitavam ali, os cananitas, e Deus estabelece o seu povo naquele lugar. Jerusalém, ela é implantada ali, não é? E prospera, mas o povo de Israel acaba se envolvendo com outras nações e praticando idolatria, aquilo que Deus sempre condenou, censurou, inclusive quando o povo de Israel sai do Egito e vem para Canaã, quando eles vêm a assumir aquele território, os cananitas perdem aquele local justamente pela proverbial impiedade deles, a prática de imoralidade e assim por diante. Então, o que está se tratando em Ezequiel capítulo 16 é da infidelidade do povo de Deus, certo? E aí a figura do casamento. Agora, eu quero enfatizar com você algo muito importante aqui. Algo muito importante, e eu quero mostrar para você em alguns textos aqui, inclusive nesse texto, por exemplo, de Ezequiel capítulo 16, se você ler do verso 59 ao verso 63, você vai ver que Deus está mostrando a reconciliação, dando a oportunidade de reconciliação. Então você vai ler nessa história simbólica de Deus com o seu povo se corrompendo, o seu povo praticando prostituição, mas Deus sempre oferecendo a oportunidade de reconciliação. Guarde essa frase: uma aliança quebrada não quer dizer uma aliança anulada ou cancelada. Tá certo? Muitas vezes o povo de Israel quebrou a aliança, mas não quer dizer que da parte de Deus essa aliança estivesse anulada ou cancelada. Tá certo? Então aí você entra na lição de terça-feira no que tem que ver com a esposa prostituta de Oséias. E de antemão eu vou dizer isso para você. Bom, Oséias é convocado por Deus a se casar com uma mulher prostituta, que deita-se com vários homens e assim por diante, mas Oséias 3, verso 3 e outros textos mais você pode ler, você tem a proposta de Deus da reconciliação com o seu povo. Diferente da interpretação de alguns escribas no passado e de alguns cristãos que imaginam que quando há infidelidade,
por parte de um dos cônjuges, o outro não pode mais continuar com ele. Que a pessoa deve se divorciar e nunca mais ter contato. Não é assim. A Bíblia ensina o perdão, a reconciliação. E vou me antecipar. Se você vai a São Mateus capítulo 19, onde é tratado a questão do homem repudiar a sua mulher, vejam, é numa sessão em que demonstra em várias ocasiões a dureza do coração das pessoas. Você tem, naquele contexto todo ali, você tem a história do jovem rico, que tem o coração duro. Você tem a história das crianças que são levadas para Jesus abençoar e os discípulos com o coração duro acham que as mães estão atrapalhando. Você tem a questão dos discípulos perguntando para Jesus acerca do perdão, Jesus falando de perdoar até 70 vezes 7. Você tem a parábola de Jesus ensinando que as pessoas devem perdoar aquele devedor que foi perdoado pelo rei, que deveria perdoar também o seu colega de trabalho. Então, Jesus, quando fala que foi autorizado, Moisés autorizou ou permitiu, se você ler São Marcos, capítulo 10, vai ser um paralelo aí com São Mateus 19, quando Moisés permite a carta de divórcio, Jesus fala, por causa da dureza do coração de vocês. Quer dizer, vocês estão tendo a mesma atitude que os homens tiveram no tempo de Moisés. Despediu a mulher, ela foi embora. Isso é São Mateus, Deuteronômio 24. Ela foi embora, casou-se com outro, então saiba de uma coisa, você nunca mais vai poder recebê-la de volta. E você não vai se enriquecer com o dote que ela trouxer do outro marido se ele a expulsar de casa. Tá certo? Então, com relação à esposa de Oséias, então ele vai se casar com uma mulher que é prostituta, né? Vai ter filhos com ela e toda aquela situação, ela vai se envolver com outros homens, mas ao final Deus vai propor que haja uma reconciliação, um perdão, né? Quando no começo de Oséias, lá capítulo 1, capítulo 2, quando fala assim, ela não é minha esposa, eu não sou seu marido, essa é uma declaração oficial de divórcio naquele tempo. Mas é simplesmente uma ameaça corretiva. Deus não tinha feito a carta de divórcio. Aliás, se você ler Isaías 50, verso 1, há uma pergunta que o profeta faz, aonde está a carta de divórcio? Deus dizendo, eu não dei carta de divórcio. Então vejam, em todos os textos que você lê no Antigo Testamento, em que há uma relação entre Deus com o seu povo, sempre há uma proposta de reconciliação. E quando você vai aos evangelhos, ou quando você vai aos textos do apóstolo Paulo, por exemplo, Paulo fala que Deus nos deu o evangelho da reconciliação. Então, é sempre o homem, é sempre o povo de Deus que tem essa dificuldade e quebra o concerto, o Berit. Que Deus não quer que haja a quebra do concerto, que Deus repudia o divórcio, eu posso ler com você o que está no último livro do Antigo Testamento, sabe? Algumas pessoas veem em Deuteronômio 24, Deus instituindo o divórcio, né? Mas se Deus tivesse instituído o divórcio, como que ele falaria o que está em Malaquias 2, verso 14, verso 16. Malaquias 2, verso 16, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência. Essa é a tradução que eu estou usando aqui, né? Então, Deus odeia o divórcio, ele odeia o shalak, ele odeia o repúdio. E o berit que é feito, então, quando o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, esse berit que é feito, esse pacto que é feito, que não deve ser cancelado, eu digo mais uma vez, um pacto quebrado não quer dizer um pacto cancelado, anulado. Caberia aquele que foi vítima da violência, da quebra do pacto, então com direito, sendo inocente, a cancelar esse pacto. É um direito dele, depois de quebrado. Mas o pacto, quando ele é quebrado, ele não é automaticamente cancelado. Então eu quero ler com você Malaquias 2,14, assim, mesmo assim perguntais por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Se você lê, por exemplo, o verso 11, Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro.
que você tem o profeta Malaquias, que exerce o seu ministério no tempo de Esdras e Neemias ali, e você nesse contexto, nas duas vindas de Neemias para Jerusalém, né? E você tem todo esse contexto formado aí, e Deus diz assim, olha, você tem sido infiel, né? Muito bem. Tratamos um pouquinho sobre essa infidelidade. Você pode comparar essa questão da mulher infiel com Apocalipse 17, versos 1 e 2, e Apocalipse 18, versos 1 a 4, quando fala da Babilônia, da prostituição. Então, você pode ter essa noção aí nesse estudo. Muito bem, eu quero entrar com você aí, sabe, assim, em Apocalipse, deixa eu ser um pouquinho mais claro, Apocalipse capítulo 12 fala da mulher vestida de sol. Mulher em profecia representa a igreja. Então você pode olhar para Apocalipse capítulo 12 e ver o povo de Deus sendo fiel. Se você ler Apocalipse 17, Apocalipse 18, Apocalipse 19, 19 a vitória sobre a Babilônia, 18 Babilônia como a prostituta e 17 também, quando você lê esses capítulos aí, você tem a Babilônia ou a mulher prostituta sendo infiel, certo? Então você tem no Novo Testamento também a infidelidade que é cometida quando, em determinado momento, aqueles que são do povo de Deus se corrompem assumindo doutrinas que são de origem pagã. E quando você vai a Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4, e você tem a Nova Jerusalém que desce do céu, você também pode comparar a Nova Jerusalém com o povo de Deus que está dentro dela, que desce do céu após os 1000 anos, com a mulher que é fiel, contrastando com a mulher infiel, registrada nos demais capítulos que mencionamos do Apocalipse. Esse assunto é extenso, tem muito detalhe, permite então o pastor avançar um pouquinho mais, mas eu sugiro a você, por favor, escreva Ivonei Regis, tese, e você vai ter acesso à minha tese sobre esse assunto, adultério, divórcio e novo casamento. O pastor está fazendo uma relação entre o tema da lição, a parte que tem que ver com o simbolismo do povo de Deus e Deus, uma relação conjugal, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e na parte histórica que você tem que ver com o cristianismo, né, com a relação conjugal, o casamento, com a sua realidade, que Deus espera que haja amor, compreensão, fidelidade e que o casamento perdure enquanto homem e mulher estiverem vivos, certo? Nesse sentido, o pastor então quer tratar com você outro tema da lição, Isaac e Rebeca. Então, quando Abraão manda o seu servo Eliezer para buscar uma mulher para o seu filho, né? Então, Rebeca, ela vem de um lugar distante, ela é sobrinha neta de Abraão, então Abraão não quer que o seu filho se case com uma das filhas cananitas. Por quê? Porque havia a questão de levar a adoração a outros deuses e Isaac poderia se corromper e abandonar a fé. Você pode ter alguns exemplos aí de pessoas, de personagens bíblicos que foram influenciados por mulheres estrangeiras e acabaram tendo um desvio da fé. Você tem a história de Sansão, aquele juiz de Israel. Você tem a história de Salomão, quando ele se envolveu com mulheres pagãs, na sua velhice, acabou se afastando do plano de Deus por algum tempo. E você tem a história de Isaac e Rebeca. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas eu quero fazer uma coisa com você, sabe? Abraão não é usado aqui nesse contexto da lição como exemplo do casamento. Acho que interessante. Embora que a aliança, quando você pensa em aliança, se ela for quebrada, significa morte. Você tem a aliança que Deus faz com Abraão, que vai fazer dele uma grande nação, e os sacrifícios são feitos e passam fogo ali. E você sabe que a aliança, Berite, vem de Bará, quer dizer ser cortado, então o sacrifício dos animais, o fogo que passa à noite e queima aqueles animais, no pacto que Deus faz com Abraão, isso quer dizer que a morte ali envolvida, quando se quebra o pacto que é feito com Deus, o resultado vai ser a morte, e a infidelidade conjugal que é apresentada também em Êxodo capítulo 20, então, nos 10 mandamentos, também a desobediência à lei de Deus, o final é a morte, certo? Mas eu gostaria, então, de mencionar com você a história de Isaac. Por que não é Abraão? Porque Abraão tem a sua mulher Sara e tem a outra mulher, né, que é Agar, que, aliás, na Bíblia, ela nunca é chamada de esposa de Abraão, mas ele tem 2 mulheres. E também a lição, não sei se propositadamente, também vai apresentar Isaac, mas não apresenta Jacó.
Porque Jacó também tem as suas duas mulheres, Raquel e Leia, né? E tem as duas concubinas. Mas quando você estuda a história de Isaac, Isaac é um homem que é extremamente fiel à sua esposa, ele é monogâmico e vive com ela até a sua morte, certo? Então é uma bonita relação esse casamento, a fidelidade. O fato dela ser de uma região distante, mas isso aí eu não quero entrar nesse aspecto, porque ela é da descendência, é da família de Abraão, embora distante, sobrinha neta de Abraão, né? Mas eles têm um casamento que pode representar muito bem a união de Deus com o seu povo. Você tem na parte de quinta-feira, a prostituta que é julgada, então o texto de Apocalipse 19, versos 1 a 9, contrastando com Apocalipse 21, versos 1 a 4. Então, a prostituta, né, a Babilônia, que é julgada, que é condenada, a mulher infiel, com o povo de Deus que está dentro da cidade santa, e Jesus, quando ascende ao céu, ele vai para assumir o seu reino, e no que ele assume o seu reino é com o seu povo, essa relação conjugal é sempre com o povo de Deus. Na Bíblia sempre foi a mulher que representou o povo de Deus. Quando você tem essa relação, então o povo de Deus está dentro da cidade santa. Então isso é uma demonstração de que o reino, o domínio pertencem a Cristo por toda a eternidade. Ele, com a sua morte, tem o direito ao reino, tem o direito a ter o seu domínio sobre os seres humanos a quem ele criou, amou e por esse povo deu a vida. Eu quero encerrar a lição nessa semana lendo o texto que está na lição de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 43. O casamento, uma união para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que o marido e mulher devem revelar um ao outro. O casamento, uma união para toda a vida. Então, lembre-se, meu querido, se você sofreu alguma dificuldade na sua vida conjugal, porque o seu cônjuge quebrou a aliança, lembre-se, uma aliança quebrada não é uma aliança anulada. Você é chamado por Deus também para perdoar. Você pode exercer o seu direito de um divórcio, um novo casamento, se houve infidelidade conjugal, se houve a quebra do sétimo mandamento. Mas se você tiver a capacidade de perdoar e reconstruir o seu lar, a sua família, é muito melhor. Vamos fazer uma oração. Nosso Pai que estás nos céus, esse assunto é tão delicado, tão complexo, nos dê sabedoria para entender e nos dê capacidade e poder para obedecer. Abençoe todos os teus filhos que estão em contato com esta lição, aqueles que são casados, que talvez enfrentem algum dilema, alguma luta, algum conflito familiar. Por favor, ajude para que marido e mulher possam ser fiéis e felizes até a morte. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.